Então, essa é a situação. Existe um contrato com a mulher do ministro Alexandre de Moraes e a gente ainda não identificou qual foi o serviço prestado, nem o escritório, nem o ministro prestaram essa informação. E existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria disse é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1,5 linha dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas, inclusive, dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe R$3.600.000 por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. Em meio à polêmica atual envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do STF, o Grupo Globo ganhou força após reportagens do jornal O Globo levantarem suspeitas de possíveis conflitos de interesse entre o magistrado e o Banco Master. O centro da controvérsia é uma série de colunas, especialmente da jornalista Malu Gaspar, que revelaram que o escritório de advocacia da esposa e dos filhos de Moraes teriam sido contratados pelo Banco Master, por valores considerados elevados. Segundo documentos apreendidos pela Polícia Federal, o contrato chegaria a cerca de R$129 milhões, com pagamentos mensais aproximadamente R$3,6 milhões por 36 meses, para uma representação jurídica ampla, sem vínculo com processo específico. Olha só. E sem contar que, além do contrato, as reportagens apontaram uma suposta intermediação direta do ministro junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master. Olha só, gente, essa informação levantou acusações de lobby, tráfego de influência e aprofundou mais o debate sobre o conflito de interesses, considerando também o papel institucional de Moraes no STF. A repercussão foi imediata no meio político e na imprensa, gente. Olha só, parlamentares, comentaristas e outros veículos passaram a discutir se a Globo estaria mudando a sua postura historicamente mais alinhada ao ministro, ou até abrindo espaço para questionamentos mais graves como pedidos de impeachment. Ainda que isso permaneça um campo de debate político não jurídico formal.
Em resposta, surgiram notas oficiais desmentindo Moraes. E aí o Banco Master confirmou reuniões entre Moraes e Galípolo, mas afirmou que os contratos trataram do tema institucionais gerais como a Lei Magnitsky e não assuntos específicos relacionados ao Banco Master. Paralelamente, a Globo passou a manter uma linha editorial mais crítica ao ministro, questionando as decisões judiciais polêmicas como, olha só, proibição de entrevistas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro em determinados momentos, o acúmulo de funções por Moraes em inquéritos sensíveis, atuando simultaneamente como uma vítima, relator e julgador. É isso mesmo, o que levanta debates sobre garantias do devido processo legal. No conjunto, a controvérsia expôs uma tensão inédita, entre parte da grande imprensa e também um dos ministros mais poderosos do STF, ampliando o debate público sobre limites institucionais e transparências de conflitos de interesse e papel da mídia na fiscalização do judiciário. Mas isso não se trata só de um contrato ou de uma reunião, mas o esgotamento da credibilidade de um modelo em que o único ministro acumula o poder excessivo e age sem contrapontos reais. Isso só passa a ser questionado, gente, quando os interesses maiores entram em choque. Infelizmente, se não pautar impeachment de Moraes, Brasil, a justiça do Brasil, entendeu? Acabou. Porque nada dá certo, tudo é a favor do sistema, ou então o sistema quer se livrar de Moraes.